Imagina o seguinte, você está na rua e aparece do nada alguém que você não conhece, alguém que você nunca viu, alguém que você nem faz ideia do porquê está ali do seu lado. E essa pessoa chega e te dá uma ordem. E diz, faz isso. Não faça aquilo. Imagina que no espanto você olha para ela e é bem provável que você faça uma dessas duas perguntas ou as duas. Você olha e pergunta, mas quem é você? Você pergunta quem é você, mas a pergunta toda seria, quem é você? Para ficar aí me dando ordem. Você quer saber qual é a da pessoa, se é o papel dela, se é esperado dela, se é, enfim. Tentando entender quem ela é, você poderia aceitar ou não aquilo que ela te impõe como ordem. A segunda pergunta é, mas a troco de que eu faria isso? Por que fazer isso? Repara que essas duas perguntas, elas miram em objetos diferentes. A primeira delas tenta fazer com que você tenta compreender ali quem emitiu a ordem. A segunda tenta compreender a ordem em si mesma. Se ela tem uma lógica, um propósito, qual é a dela? E repara que essas duas perguntas, tão básicas numa situação dessas, elas nos ajudam a perceber um problema do direito. Porque o direito, no final das contas, nada mais é do que um comando que alguém lhe dá. Lembra daqueles livros de introdução ao estudo do direito? É batata. Tem um capítulo chamado Direito e Moral, e tenta distinguir os dois, para dizer, olha, direito e moral são coisas distintas. Não que o direito tenha que ser imoral, sem moral, a questão é que são só diferentes. Se houver uma convergência de valores e atitudes com relação aos dois, olha, que maravilha. Mas, sendo conceitualmente diferentes, uma das distinções é que a moral é autônoma, autonomos, a lei de mim mesmo. Na moral, sou eu que escolho o que fazer, com a minha liberdade e a minha consciência. A lei é uma relação heteronômica, de heteronomos. É a lei, o comando que vem de outra pessoa. E, portanto, não estou agindo de acordo com a minha vontade, a minha consciência. Eu estou agindo de acordo com a vontade e a consciência de quem deu o comando, de quem fez a lei. E se a vontade e a consciência é de outro, cabe a pergunta: a troco de que essa vontade pode se sobrepor à minha? A troco de que essa consciência deve ser seguida em detrimento da minha própria consciência? Aí esse problema na teoria do direito a gente chama de legitimidade. Perceber uma norma como legítima, perceber um comando como legítimo, apesar de legitimidade lembrar lei, né? Aqui entenda como validade. O legítimo é aquilo que é válido, o legítimo é aquilo que eu aceito como correto, como digno de ser obedecido. E voltando ao nosso problema inicial, repare você que a legitimidade ela pode dizer respeito tanto ao emissor do comando, quanto ao comando nele mesmo. A teoria do direito vai criar certos discursos de legitimação do direito. Quando a gente fala de justnaturalismo, é de um desses discursos que nós estamos falando. Justnaturalismo é a ideia de que o direito ele vem da natureza, e por vir da natureza é digno de ser obedecido. É através dessa estrutura de discurso que se vai tentar responder essas duas perguntas diante de toda uma ideia de direito. Então, é uma ideia, a ideia de direito, uma ideia de direito que atribui aos personagens que participam de uma relação jurídica papéis diferentes, que vai permitir responder as duas perguntas, tanto do fundamento, por que eu devo obedecer, quanto propriamente da hierarquia de quem lhe impõe determinada norma. Quando a gente fala de justnaturalismo, entenda aqui que natureza, natural, é literalmente o contrário de artificial, né? É aquilo que não é feito pelo homem. Então, ideia primeira do justnaturalismo. A gente está falando de uma ideia de direito que não é inventada. Eu não inventei. E por eu não ter inventado, por ninguém ter inventado, você já começa driblando a primeira pergunta daquele exemplo. Quem é você para me dizer isso? Porque não se trata propriamente de quem criou a norma. Trata-se de uma espécie de origem, de qual é a natureza que a gerou, né? E repara, a gente fala da física
como sendo leis da natureza. A lei da natureza tem como característica, por ser natural e independer da sua vontade, de prevalecer, quer você queira, quer você não queira. De continuar funcionando do jeito que funciona, quer você goste dela, quer você não goste. Então é algo que independe completamente da sua vontade. E que toda tentativa de violar uma lei da natureza acaba mal, porque a lei se impõe, né? Tem a gravidade, por exemplo. A gravidade faz com que matéria atraia matéria na razão direta da massa, inverso do quadrado da distância. Aliás, é um milagre eu lembrar disso ainda, mas... É claro que você pode não gostar da gravidade e querer muito, do fundo do seu coração, voar, flutuar. Mas o fato é que a gravidade, mesmo você querendo, ela continua aí, te grudando no chão. Você pode pegar um avião, você pode pegar um asa delta, um paraglider, pode sair meio que flutuando por aí. Mas repara que enquanto você voa de avião, a gravidade continua fazendo o seu papel. De tal maneira que a menor falha, ele vai cair, né? Ele vai de novo manter uma direção ao solo. Olha que legal. Com risco de impacto violento. Quer você goste ou não, você pode dar suas dribladas, você pode usar uma contraforça às da natureza, mas o fato é que isso não anula as forças da natureza, não anula as leis da natureza. O que é natural, portanto, se impõe independente da nossa vontade. E, portanto, é um discurso muito fácil para se criar um direito. Porque a questão de por que essa norma se impõe já está respondida, porque é natural. Aceitando como natural, eu já aceito que eu nada posso fazer com relação a ela e que, portanto, diante de um direito natural, eu só tenho duas opções. Ou eu obedeço, ou eu me ferro de azul, branco, verde e amarelo. Outra característica do direito natural é que, ao contrário das coisas que nós inventamos, que tem data de nascimento, tem data de criação, a natureza não. A natureza, ela nos antecede. A natureza é algo que vem antes de nós, já estava aí e vai continuar por aí, por mais que a gente pareça se esforçar muito para acabar com ela. Mas o fato é que ela vai continuar de uma maneira ou de outra. O que é natural, portanto, é associado a uma ideia de eternidade, e que, portanto, já estava aí antes de você aparecer no planeta e vai continuar por aí depois que você empacotar também. E se é mais longevo do que você, já é o suficiente para ser considerado como eterno. Então, quando eu falo de um direito natural, eu estou falando para você de um direito não inventado, que se impõe pelo simples fato de ser natural, que deve ser obedecido logicamente por ser natural, e que, ao mesmo tempo, ele não muda. Ele é eterno, ele é imutável. Essas são três características básicas de toda a ideia de direito natural ao longo da história. Eu não preciso encontrar, portanto, a data de vigência de quando começou a valer. A ideia é que sempre foi assim, sempre valeu, e, portanto, o que há de humano diante do direito natural não é a sua criação, é a sua descoberta. Olha, o certo sempre foi assim. O justo sempre foi assim. A questão é que só agora nós percebemos, só agora nós descobrimos. Então, o direito natural ele aparece como algo descoberto pelas pessoas, assim como toda a natureza, que você não inventa. Mas, volta e meia, você descobre um bicho novo que você não conhecia. Entra numa fossa dessa abissal, que faz parte dos trechos menos explorados do planeta, e você encontra lá um bicho muito esquisito, que parece um ET, e que, se bobear, está aí há séculos e séculos, milênios talvez, e você simplesmente não tinha sido apresentado a ele, porque ninguém tinha descoberto. Você não inventou o bicho. Você vai pegar, vai catalogar, vai dar o nome da sua sogra para ele, em homenagem a ela, né? Enfim, mas você não inventou, né? Você só descobriu. Assim é o esforço intelectual também diante do direito natural, um esforço de descoberta. É claro que para eu descobrir bicho de fossa, é preciso eu saber onde tem uma fossa abissal no oceano, e ir até lá. É preciso um local. Então, o direito natural ele tem também um local de onde ele vem, um local específico da natureza, porque, claro, eu falo de direito natural, estou comparando aqui com as leis da física, com a biologia, mas você sabe que ele não tem muito a ver com árvore, né? E nem muito a ver com bicho, tem a ver com a gente, com o que nós fazemos. Então, qual é a natureza do direito natural? E é na hora de configurar a natureza, é na hora de pensar a natureza, de apontar a natureza, de onde devém, de onde surge, e onde é descoberto o direito natural,
É aí que, ao longo da história do pensamento jurídico, as ideias de direito natural vão mudando. Se eu pego, por exemplo, no direito natural antigo, a natureza do direito, a origem do direito, é a vontade dos deuses. Repara que aqui eu falo de deuses como aqueles que organizaram o mundo para que o mundo seja como é. Para você entender melhor isso, pensa o seguinte: os gregos antigos chamavam o mundo de cosmos. Cosmos, literalmente, é ordem. Nas teogonias, as histórias de criação do mundo dos gregos, elas são um pouco diferentes daquilo que a gente encontra no Antigo Testamento, da tradição judaico-cristã. O Antigo Testamento no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E Deus diz, faça-se a luz, fiat lux. E assim surge o dia e a noite. Ou seja, há Deus e nada. E Deus, a partir do nada, cria coisas. Nas teogonias gregas não é bem assim. Todas as coisas que existem hoje já existiam antes da criação do mundo, porém misturadas, indistintas. Sabe criança brincando com massinha de modelar? Que vem em caixas com bastões de cores diferentes? E que no começo ela brinca respeitando a separação das cores, mas depois de um tempo é batata, ela mistura tudo e vira um bolão de massa cinza. Não é assim? Imagina aqui o contrário, você tem um bolão de massa cinza e naquele bolo de massa cinza tem a massa vermelha, a amarela, a azul. E a partir do bolão de massa cinza você consiga separar o que é massa vermelha, o que é massa azul, o que é massa amarela. Eis as teogonias, eis a história de criação do mundo. Do caos, todas as coisas indistintas, você faz um cosmos. Então, os deuses, quando criam o mundo para os gregos, eles estão organizando as coisas. E, portanto, só de organizar, você já está criando uma lei. A lei que diz que esse bicho vai viver desse jeito e comer essa coisa nesse lugar. E, portanto, ele vai ter um hábitat, ele vai ter um chip existencial. Que nesse lugar aqui da Terra que eu organizei com esse clima, com esse solo, só vai ter esse tipo de planta. É uma lei. Podia ser de outro jeito? Podia, mas o fato é que os deuses escolheram ser assim e agora que escolheu, está escolhido. E essa ideia de o mundo ser um cosmos vale não só para a natureza física, mas para tudo, inclusive para o seu destino, inclusive para aquilo que acontece com você. Você já nasce predestinado a cumprir um papel na existência, a ter o seu lugar nesse mundo em que, sendo um cosmos, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu porquê e o seu para quê. Pode ser que você não saiba e, portanto, fique perdido por aí. Aliás, para os gregos antigos, você pega histórias, por exemplo, como as de Sófocles, um tragediógrafo grego, um dos mais brilhantes tragediógrafos. Todas as peças dele, todas as tragédias, o elemento que permite que a trama trágica aconteça é justamente a sua vontade. É quando você resolve não seguir a vontade dos deuses, ou seja, o direito natural. Resolve agir de acordo com o que dá na telha. É de Sófocles a peça Édipo, o Rei, né? Que é a história, a trilogia tebana, são 3 peças, a primeira delas é a história de Édipo, e a história de Édipo mostra bem essa narrativa, porque Édipo é filho de Laio e Jocasta. Quando Édipo nasce, pedem para Creonte, o seu cunhado, perguntar ao oráculo de Apolo o que vai ser dessa criança, e Creonte volta com um vaticínio divino terrível, e diz, essa criança vai matar o pai. Eles ficam horrorizados e pensam, vamos evitar o destino, vamos evitar a lei natural, o destino natural dessa criança que foi traçado. Como? Matando. Se matar essa criança, aí ela não mata o pai quando crescer, simples assim. E pedem para um guarda fazer isso. Mas o guarda, ele fica com pena, ele não mata. Ao invés de matar, ele leva a criança para outra cidade e entrega para ser adotada, sem contar de onde ela veio, porque se descobrirem, né, dá rolo para o guarda. Essa criança cresce, sem saber que é adotada, um dia descobre, para ter certeza, pergunta para o oráculo de Apolo, eu sou filho de meu pai, e o que o oráculo responde? Você vai matar seu pai. E assustado, ele diz, nossa, mas eu amo meu pai, no caso o pai adotivo. Eu vou evitar isso. Ele tenta fazer a mesma coisa que o pai biológico dele fez, evitar o destino. E resolve fugir da cidade. Se eu fujo da cidade e nunca mais volto, pronto, está garantido que eu nunca vou matar meu pai. E para onde ele resolve fugir? Para Tebas. E quem ele encontra no meio do caminho? O pai biológico. Discutem e ele mata o pai. Percebe?
O que Sófocles está te contando é que pouco adianta você querer fugir do seu destino. Você não consegue. Porque o direito natural, a lei natural, a vontade dos deuses se impõe. Essa é a ideia de direito natural básica dos antigos. E é claro que numa sociedade dessa, se o direito natural vem dos deuses, quem entre nós é que vai ser aquela pessoa legítima? Aquela pessoa de quem você vai aceitar ouvir a palavra dos deuses, já que os deuses não descem todo dia do Olimpo e batem na porta, tocam a sua campainha, ou ligam para o seu celular, ou te mandam um zap dizendo o que você tem que fazer. Tem alguém que funciona como porta-voz, que são os sacerdotes. E, portanto, essa elite sacerdotal entre os gregos antigos, eles tinham essa prerrogativa de dizer o direito no final das contas. E assim é em toda a sociedade religiosa, e não é à toa que em boa parte da história humana, o poder temporal, o poder dos homens, o poder dos soberanos, o poder dos reis, ele precisa da religião para se sustentar. Porque não adianta mandar nos outros só com a força. Obedece, porque senão eu vou sentar o cacete em você, velho. Porque por mais forte que você seja, não adianta, não dá para ficar vigiando todo lugar e todo mundo o tempo todo. Chega uma hora que a coisa degringola. É preciso que os súditos tenham neles uma crença de que algo deva ser obedecido. Do porquê obedecer. E que obedeça sozinho. Imagina a cidade em que a gente vive, né? Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, as leis de trânsito são um pouco diferentes. Então, no sinal de trânsito, vermelho quer dizer avance com cuidado. Amarelo quer dizer acelera porque vai fechar. E verde quer dizer passa batido e nem olha. Se for de noite, então, eu já passei por um momento de parar no sinal vermelho à noite e parar um carro da polícia do meu lado e o policial, por que você parou? Tá fazendo o quê? Você é doido? Sai, avança, vai embora. Né? De tão loucas que são as coisas lá. Aí quem olha isso tudo, né, pensa assim, bom, se tivesse um guarda em cada sinal, se tivesse uma câmera em cada sinal, aí todo mundo obedeceria. Sim, mas isso não faria da cidade uma cidade mais, digamos assim, com um direito forte nela. Porque a força do direito não está no fato da pessoa parar porque tem outra armada pronta para sancionar, pronta para aplicar, para causar um mal se ele violar a regra. A cidade tem as leis respeitadas quando as pessoas param no sinal vermelho, mesmo que não tenha uma única testemunha para flagrar o que você fez. Você parou porque a sua vontade e aquilo que a lei determina coincidam. Para se governar é preciso que isso exista de alguma maneira. E que exista na cabeça do súdito que olha o rei e diga, ele é o rei e por isso eu tenho que obedecer. E que exista na cabeça do súdito a ideia de que se a lei vem dos deuses eu tenho que obedecer. E o que vale aqui para deuses vale para o resto. Se vem do Congresso, se é legítima, se a medida provisória está no prazo, tudo isso são ideias que a gente cria, mas se tiver forte aqui dentro e que associe esses rituais, essas formas, ou essa origem, enfim, tudo aquilo que se encaixa na narrativa do que é digno de ser obedecível. Se coincide com aquilo, aí sim, você tem um direito forte, porque as pessoas o cumprem, porque as pessoas o obedecem. A força para fazer valer o direito é uma exceção. Então, esses discursos de legitimidade, como o discurso do direito natural, são formas de tentar fazer com que o direito seja forte, seja válido, ou forte porque válido, e, portanto, forte de forma independente daquilo que da força física que eu sou capaz de impor sobre os outros. Beleza? Válido, independente da força física capaz de se impor sobre o outro. Deu para entender? Quando você vê ao longo da história, se na antiguidade a natureza do direito está associada aos deuses, na Idade Média vai ser associada a Deus. E não é à toa que a igreja vai ter um poder tão grande na Idade Média. Porque os reis, para serem reis, precisam da igreja. Porque as pessoas não temem o rei porque usa coroa. E mesmo que tivesse temor pelo rei, só pelos soldados que tem em volta dele, você já entendeu que isso não é o bastante para que você tenha, de fato, um governo. Para que você consiga, de fato, impor as leis
sobre todos, sobre tanta gente num território tão grande. É preciso que esse imaginário, que essa narrativa do certo e do errado, do obedecível e do não obedecível esteja na cabeça de cada um. E esse discurso continua atrelado à religião. Porque as pessoas não temem o rei, mas temem Deus. E não é à toa que os discursos de legitimidade do próprio rei passam pela religião. É a ideia do direito divino dos reis, que diz para você que o rei é rei porque Deus escolheu. Que pensa bem, você nasceu príncipe, mas podia ter nascido plebeu. Se tivesse nascido plebeu ferrado, ia estar ferrado o resto da vida. É uma sociedade em que não tem mobilidade social. O mesmo vale para o nobre. O nobre é nobre porque nasceu nobre. É barãozinho porque o papai era barão. Agora, pode até perder a grana, mas não perde o baronato, não perde o status, não deixa de ser convidado para a festa. Assim como o plebeu pode ganhar muito dinheiro, pode enriquecer, pode achar um tesouro, pode, numa viagem, dar uma sorte muito grande, conquistar um navio cheio de riquezas e voltar rico para a sua cidade, mas vai continuar plebeu, endinheirado para burro, mas plebeu. Uma série de postos no Estado ele não vai poder ocupar, um monte de festas ele não vai ser chamado, o rei não vai receber esse cara e ainda vai querer cobrar mais imposto dele do que cobra dos outros. Isso é ser plebeu, né? E por quê? Porque, meu amigo, se Deus escolheu, não adianta, nenhuma condição material vai mudar isso. E, portanto, você tem uma sociedade sem mobilidade, porque os discursos que legitimam as posições de poder e, portanto, quem pode dizer ou deixar de dizer o direito, continuam atrelados a um direito natural. Percebe, portanto, que o direito natural tem uma vantagem, que é fácil legitimar, é fácil conseguir a aceitação das pessoas quando ele está atrelado à religião. Mas, por outro lado, é muito difícil você conseguir igualdade entre as pessoas quando ele está atrelado à religião. Porque, no mínimo, você tem a desigualdade entre crente e não crente. Você tem a desigualdade entre vamos dizer assim, um seguidor mais eficaz da lei divina versus o menos eficaz da lei divina. Ou, se você preferir, mais pecador e menos pecador. Então, ela permite também, ela se construiu em torno de hierarquizações sociais, que, no final das contas, é a grande desvantagem da ideia de direito natural. E outra, tem sempre o problema da incerteza no direito natural. Porque pensa, tá, o direito vem dos deuses, ou de Deus, e Deus disse para você que o certo é isso. Tá, mas eu não vi Deus falando com você. Quem me garante que você não está mentindo para mim? Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus. Mas daí acreditar em você tem uma diferença muito grande, né? Assim, Deus eu acredito, em Deus eu confio. Agora, nos homens, nossa, tá cheio de exemplo aí pra gente desconfiar, sabe? Então, a gente sempre fica pé atrás, né? E outra, para piorar, tem outro cara que aparece do lado com a regra diferente para o mesmo assunto e dizendo, foi Deus que disse. Peraí, mas Deus disse o quê? Ou Deus falou só com um dos dois, ou com nenhum dos dois, porque com os dois ao mesmo tempo não dá. Porque deu ordens contraditórias. Então, sempre tem um problema da desconfiança da origem, porque essa natureza ela não é física, ela é metafísica. E, portanto, a natureza que a gente não pode empiricamente constatar. Né? Entenda que empirismo, empiria, aquilo que pode ser constatado a partir dos teus sentidos. O empirismo é o uso dos sentidos para o conhecimento. Então, saber que é verdadeiro porque enxerga, porque provou, porque botou a mão, isso é uma experiência empírica, ou, se você preferir, uma experiência sensível que lhe garantiria a veracidade de alguma coisa. Mas como direito natural, ele é metafísico, essa natureza não é a natureza física, é uma natureza que está além do mundo físico, como os deuses ou Deus, então ela não tem como ser verificada empiricamente. E por isso o direito natural sempre requer de todos nós uma espécie de crença nas pessoas que dizem o que é o direito natural. E não é à toa que ele se aferrou tanto a hierarquias. Entre os antigos, já que eu sou sacerdote, eu sei qual é o direito. Você não é sacerdote, então você não sabe. Você não consultou os oráculos, então você não sabe. Ou no caso da Idade Média. Quando você estudar processo, você vai ver lá efeitos do recurso. Está lá, né?
nos livros de teoria geral do processo, os efeitos do recurso. Um dos efeitos é o chamado efeito devolutivo do recurso. Isso quer dizer o seguinte: quando alguém entra com recurso de uma sentença, os autos, a competência para julgar, vai para um tribunal. Sai da mão de um juiz, vai para um tribunal. Isso os processualistas chamam de efeito devolutivo. A palavra é engraçada, porque está devolvendo, né? Os autos saem das mãos do juiz e vão para um tribunal. Mas assim, por que devolver se o tribunal nunca botou a mão nesse negócio? Se o processo começou na mão do juiz. Ele está passando para outro, né? E não devolvendo. É porque esse conceito ele vem desde as ordenações alfonsinas e filipinas, desde o modelo de direito nosso, que era estruturado numa ideia justnaturalista. E na ideia justnaturalista, todo o poder de julgar pertence ao rei. O rei é o único legislador e o rei é o único juiz. Mas como o rei é um só, ele atribui poder a outras pessoas para legislar em nome dele. Olha, eu quero criar normas sanitárias, vocês vão redigir. Mas eu que vou assinar no final, para dizer se vai valer ou não. E a mesma coisa na hora de julgar. O rei é um só, mas tem muita treta acontecendo, né? Então tem que ter mais gente aí resolvendo tudo em tudo quanto é canto. Então o rei transfere um poder dele para pessoas que, em nome do rei, vão julgar. São juízes. Quando tem o recurso, o juiz está dizendo: Majestade, eu estou lhe devolvendo o poder de julgar. Porque agora extrapolou. Então o recurso é isso. O recurso é a possibilidade de devolver para o rei o poder de julgar. Por quê? Porque o poder é de um só, é do rei. O direito natural requer hierarquia forte para funcionar. Porque sempre tem a dúvida, porque é impossível verificar empiricamente a origem, a natureza do direito. Então tudo vai depender, no final das contas, e muito da hierarquia. Quem foi a pessoa que fez? É a pessoa legítima? Então está valendo. Beleza? Perceba o seguinte: a igreja encarou isso muito antes dos tribunais. Porque Bíblia é uma só. Texto sagrado é um só. Agora, padre, bispo e arcebispo para interpretar tem um monte. Como garantir unidade de discurso? A igreja resolveu isso com hierarquia. Se o bispo diz A e o padre diz B, é A, porque bispo vale mais que padre. Se o arcebispo diz C, então virou C. E se o Papa diz que é F, então é F, porque o Papa está acima de todo mundo e acabou. Acima do Papa na hierarquia tem Deus, mas como Deus não fala com as pessoas, né, é só o Papa mesmo e acabou. Né? Então, pela hierarquia você resolve. Né? Um princípio hierárquico de organização. Na Idade Moderna, o direito natural ele deixa de ser atrelado a Deus. Né? Aliás, conceito básico de modernidade. Né? O que é essa coisa que a gente chama de modernidade, pensamento moderno, dessa transformação que houve no mundo. Repara que quando eu tenho, na Antiguidade, na Idade Média, pelo papel preponderante que a religião tem na organização do poder e na organização de toda a sociedade, se vai dizer que o que se tem é uma sociedade ou um modo de pensamento teocêntrico, que tudo gira em torno de Deus. Né? Isso é característica do pensamento medieval, o teocentrismo. Isso é verdadeiro ou falso? Não porque eu calculei bem, mas porque Deus disse que é assim. Olha o caso de Galileu, né? O Copérnico. Galileu Galilei diz: olha, a Terra, né, os corpos celestes se movem e a Terra também se move em torno do Sol. Isso equivale a dizer que a Terra não é o centro do universo. E a igreja sempre defendia que a Terra era o centro do universo, e plana. E tem um propósito isso. Porque pensa só, os egípcios, os antigos egípcios, eles sabiam que a Terra era redonda. Aliás, tem textos de Ptolomeu, falando isso. Né? Ptolomeu olhava um obelisco que tinha em Alexandria e outro que tinha no Cairo. E os dois obeliscos tinham exatamente o mesmo tamanho. Eles eram cópia um do outro. Sabe que os egípcios eram ótimos de engenharia. No entanto, às 3 horas da tarde, o tamanho da sombra do obelisco de Alexandria não era do mesmo tamanho da sombra do obelisco no Cairo.
E por que não? Conclusão dele, porque a fonte da luz que forma a sombra, que é o Sol, não está em relação ao obelisco no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, tem uma diferença de fuso horário, se você preferir, e o obelisco funciona como um baita relógio solar. Mas para que isso funcione, para que faça sentido, a Terra não pode ser plana, porque se fosse plana, não bateria o cálculo. Uma regra simples aí de calcular hipotenusa, né, a altura do Sol em relação à Terra com a altura do obelisco, projetando uma sombra, você projeta com a altura estimada do Sol e consegue até calcular basicamente uma distância do Sol para a Terra olhando para o obelisco e a sua sombra. Olha que doideira. Os gregos, velho. Mas a igreja, tempos depois, defende o contrário. Por quê? Tudo por causa de uma poesia. E há quem diga que poetas não afetam o mundo. Uma poesia escrita por Virgílio, a chamada Eneida. A Eneida é a história da fundação de Roma, de como Enéas, que é sacerdote de Troia, depois que a cidade de Troia é destruída pelos gregos, Enéas pega a terra de Troia, e a terra é o corpo dos deuses de Troia, e vai sendo guiado pelos deuses para construir a cidade dos deuses, a cidade mais poderosa de todas as cidades. Uma cidade que é o centro do universo. E para que essa narrativa faça sentido, é preciso que, na Eneida, a Terra seja descrita como plana. Porque se a Terra for redonda, o centro da Terra está equidistante dos pés de cada um de nós. E, portanto, sobre esse aspecto, qualquer lugar é tão central quanto o outro. Pouco importa onde você mora, esteja, tanto faz. Agora, se a Terra for plana, aí tem centro e periferia, percebe? Era preciso dizer que Roma era o centro e, portanto, Roma é uma cidade melhor do que as outras, e que os deuses de Roma são melhores que os outros, e que Roma é o lugar e o resto todo é subúrbio. E como a igreja está ali, para a igreja dizer que é a igreja melhor que as outras, que é de uma religião melhor que as outras, é essencial a Terra ser plana. O endereço já dignifica, entendeu? O endereço já lhe atribui uma nobreza. E por isso achavam tão perigoso aceitar que a Terra era redonda. E não importava Galileu repetindo com cálculos diferentes e chegando à mesma conclusão de Ptolomeu lá atrás, não importa. Galileu mostrava um monte de cálculo na lousa, os bispos olhavam e diziam, herege, fogueira nele, velho. Né? Sem dó nem piedade. É o teocentrismo. Pouco importa a sua razão, percebe? Sua capacidade de cálculo. O quanto você descobre as coisas com a sua mente. A modernidade é romper com isso. É romper com essas hierarquias. Não é à toa que é o mundo moderno que vai permitir que surjam regimes políticos em que haja mobilidade social, em que o pobre possa se tornar nobre, dependendo da conquista de certas condições materiais e intelectuais, que o nobre possa passar a condição de pobre pela perda das condições materiais, ou seja, a mobilidade para cima e para baixo. Para você que vive no Brasil, sabe que às vezes é mais para baixo que para cima. A ladeira aqui, né, é para baixo. Né? Botar a ladeira acima é dificuldade, não é difícil, tem que juntar muita gente para levantar e a gente não consegue juntar gente para nada. Só consegue juntar gente para brigar na internet. Para isso a gente é bom. A modernidade, portanto, vai se caracterizar, como diz alguns autores como Weber, por um desencantamento do mundo. Porque quando eu tenho a visão teocentrista do mundo, é como se o mundo tivesse encantado. É como se o mundo fosse criado por uma espécie de lógica divina, por mágica divina, e se eu me conecto com Deus, eu sou também uma espécie de mago dessa divindade. Desencantar o mundo significa entender o mundo como matéria, como aquilo que ele é. Massa, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Entender que o mundo, duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Em que ação gera reação, né? Em sentido, com a mesma força em sentido contrário. É entender o mundo material como matéria. E, portanto, o empirismo, os seus sentidos como porta de entrada do conhecimento, começam a ganhar relevância. E depois da porta de entrada para o conhecimento a partir dos teus sentidos, é preciso que você processe os dados que os seus sentidos captam. E isso você faz com a razão.
E a razão, portanto, vai ganhar uma importância no pensamento moderno gigantesca. Como essas mudanças aconteceram? Bom, é difícil saber. Eu tenho as minhas apostas. Eu acho que as grandes navegações tiveram uma influência muito grande no fim da Idade Média e começo da modernidade. Sabe por quê? Imagina a gente ficar aqui discutindo se existe vida em outro planeta ou não. Você pode apresentar os seus argumentos, dizendo eu acho que sim. E argumentos vão ser simplesmente plausíveis ou não plausíveis. Aceitáveis ou inaceitáveis, dependendo de quem está te ouvindo. Agora, imagina se um disco voador descer, sei lá, na Praça do Papa, em Vitória, e sair um bicho verde, cheio de olho, e dizer para você, leve-me a seu líder. E você olha e diz assim, bom, ferrou, né? Para quem que eu levo agora? Quem é que manda nessa zona aqui? Mas enfim. Você imagina o impacto que isso ia ser na cabeça de todo mundo. De fato, a gente fazer um contato e começar a conversar com alienígena. Imagina, velho, o Fantástico não ia falar de outra coisa. Globo Repórter, Domingo Espetacular, né? Ia ser isso, até o Ratinho entrevista exclusiva, teste de DNA com o ET, né? Sônia Abrão falando que o ET já teve um caso com atriz famosa, e assim vai, quer dizer, ia ser o assunto dominante da nossa cultura, e como ia pirar o cabeção, porque a gente se acha uma espécie tão inteligente, e aí de repente a gente descobre que tem outra, e a outra sabe chegar aqui, a gente não sabe chegar lá, né? Olha só como a gente ficou para trás, como a gente vai ficando periférico no universo. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Europa. O mundo é a Europa. Tem a Ásia do outro lado, mas o mundo acaba aí. Se você navegar em linha reta em direção ao horizonte, você provavelmente vai morrer, porque sereias, com seu canto inebriante, vão atrair os marinheiros para o mar. Ou então dragões terríveis que cospem fogo e veneno vão destruir o seu barco. E se você vencer essas criaturas míticas, vencer ciclopes e outras tantas criaturas esquisitas, você vai chegar numa cachoeira em que vai cair, porque a Terra é plana, e vai cair numa cachoeira sem fim, ou que vai direto para o inferno. Tinha diferença doutrinária aí sobre o resultado dessa história. Mas o fato é que as narrativas eram assim. Até que Cristóvão Colombo, um doido, que tinha que ser doido para fazer isso, pega um navio, enche de gente e sai navegando em linha reta em direção ao horizonte. Repara que nós chamamos os índios das Américas de índios. Por quê? Colombo, quando embarca e vem para cá, e vem para o lado das Américas, ele selecionou marinheiros da pior forma que se podia selecionar. Quando você vai selecionar alguém para um trabalho, você pede experiência, né, não? Você tem experiência, já navegou antes? Tá. Ele recrutou gente que nunca tinha navegado. Por quê? Porque ele dizia que estava indo para as Índias. E só alguém que nunca foi para as Índias vai saltar no Caribe, olhar para um lado para o outro, eu cheguei na Índia, né? Sem ver elefante nenhum, ninguém pintado de laranja, ninguém tomando banho no Rio Ganges, né? Assim, não tem nada a ver com a Índia. Só quem nunca botou o pé lá vai achar que é porque disseram para ele que era para a Índia que estava indo. Porque se ele bota alguém que já tinha ido para as Índias, esse cara sabe que depois de X dias avista a terra a Boreste, né? E não está vendo terra, então esse cara ia ficar desesperado. Tinha que ser alguém inexperiente. Porque se disser que está navegando em linha reta para o horizonte, ninguém em sã consciência botava o pé naquele barco. Tu tá doido? Diário de bordo de Cristóvão Colombo. Lá pelas tantas ele diz, avistamos sereias. Os marinheiros entraram em pânico. Eu não sei exatamente o que foi que ele viu. O meu chute é que viram golfinho. Para quem nunca tinha visto golfinho, pô, um bichinho simpático, né? Pulando lá do barco, né? Pô, meu amigo, eu sempre ouvi dizer que no mundo tinha sereia. Me aparece esse bicho sorridente, sereia deve ser esse negócio aí. Imagina os marinheiros em pânico por causa de golfinhos se amarrando no mastro. E Colombo disse que foi até bom, porque os golfinhos não levaram ninguém para o mar. E, portanto, os marinheiros se sentiram com ânimo renovado, porque venceram as sereias. Cada marinheiro se sentiu uma espécie de Ulisses ali, vencendo a sua odisseia. E deu ânimo para uma tripulação que já estava há muito tempo, não é, sem ver terra. Muito tempo e com comida acabando, água acabando, uma situação séria no navio. Evitou um motim, as sereias. Mas é para você entender que a cabeça do mundo foi mexida, foi chacoalhada.
E é claro, isso vai afetar também a ideia de direito, porque a ideia de natureza agora vai tirar Deus e colocar razão. O direito vem da natureza, sim, mas essa natureza não é Deus, essa natureza é razão. E se a natureza é razão, qualquer um de nós, ser racional que é, quando resolve usar de fato a sua razão e não ceder às suas emoções, às suas paixões, conseguirá, pela compreensão, pelo entendimento, encontrar na razão o quanto essa regra de direito é boa ou ruim. Tempos depois, imagina, já nesse mundo em que, na mesma medida em que a religião, não como fé, não como ritual de fé, mas a religião como ritual de legitimação e de organização da sociedade de alto a baixo, quando ele começa a declinar, a cair, porque veja, Colombo volta das Américas e traz um índio ali dentro. É a mesma coisa que você pegar um foguete com um planeta desconhecido e voltar com um marciano, voltar com ET ali dentro. E aí está toda a igreja dizendo, não, a Terra é só isso e acabou, e de repente o cara traz mais gente do outro lado. E aí a prova empírica de que o que o padre está dizendo não casa, não bate com a realidade. E detalhe, Cristóvão Colombo não imaginava encontrar a Terra. Ele imaginava, ele queria dar a volta no mundo. Se a Terra é redonda, se eu vou navegando em linha reta, eu chego do outro lado, eu chego na Ásia. Ele queria uma nova rota comercial. Ele não sabia o tamanho, a extensão do globo terrestre. Ele não tinha ideia de quanto tempo ia levar para chegar na China, dando a volta pelo Pacífico. E nem se dava para, né? Não dá porque tem terra no meio, tem que ir mais para baixo se quiser acertar, né? E nem canal do Panamá existia. Então, estava fechado mesmo ali, era um bloqueio. Mas encontrou terra, o que não deixou de ser revolucionário, né, para a Europa daquele tempo. Com essa decadência política da igreja, as monarquias também começam a fazer água. E os próprios reis contribuem para isso. Imagina Henrique VIII. Henrique VIII quer, como todo rei, ter o seu filho como herdeiro. Mas para o filho ser herdeiro do trono, não basta ser seu filho de sangue. Tem que ser filho legítimo. Isso quer dizer que é o seu filho com a rainha, é o seu filho com a sua esposa. Mas o Henrique VIII se casa com a mulher e só tem filha. E o que ele pensa? Essa mulher veio com defeito, eu quero outra. E não pode ser uma amante. Amante é fácil arrumar, mas esposa é difícil. Porque quem casa é a igreja. E o que Deus une, o homem não desune. E vem Henrique VIII, bispo, quero separar. E não dá. Pode não. Pô, mas por que não pode? É porque é sacramento. Deus une, o homem não desune. Eu não posso fazer nada. Ah, então fala com o Papa aí. Pede pro Papa e o Papa resolve. Não é o Papa que manda em você? Então fala com ele. Sou eu, Henrique VIII, estou querendo casar de novo, essa mulher veio com defeito, código do consumidor, quero outra. Aí pede pro Papa, e o Papa diz, ó, não dá. Sacramento, sinto muito, não rola. E Henrique VIII, tudo bem. Que raio de rei é esse em que eu mando no exército, eu mando na tributação, né? Eu mando nos nobres, mas eu não mando na minha vida, no meu casamento? Ah, quer saber? Vou fazer outra igreja que se dane. A minha igreja anglicana, que é igualzinha à católica, só muda uma coisa, ao invés de papa, tem rei, acabou. O rei é o chefe da igreja e pronto, e o rei diz que tem divórcio. Beleza? Beleza. Disparada. É o seguinte, ou você vira anglicano, ou continuar católico. Se continuar católico, todos os bens vão ser expropriados, e se você encher o saco, vai ser morto. Eu deixo você embora, vai para Roma, né? Agora, aqui você não fica, vivo não, beleza? E a maioria deles ou virou anglicano, assim, num estalo. Simples, né? Olha, Vaticano mesmo, que começa a perder força, e a época do meu xará, o Papa Júlio II, como a Europa vivia as turras. Os Borgia, César Borgia, que era filho do Papa, comandava o exército do Vaticano contra soberanos que se desvinculavam da igreja. Para quê? Para ter o poder, porque a igreja dividia poder ali no meio. O rei dizia, faça isso é a minha lei. A igreja dizia, não, essa lei não pode não. Vou aumentar tributo da igreja. Opa, tributo da igreja você não aumenta não, meu amigo. Porque o padre, em tudo quanto é canto desse mundo, obedecendo a ordem do Papa, vai dizer que você é um rei legítimo, que Deus não está com você, e vou provocar uma revolução. Então, para os monarcas se tornarem de fato monarcas absolutos, era preciso afastar a igreja da política. Mas tempos depois, as próprias monarquias ruíram. E um grande evento que marca a queda
das monarquias é a Revolução Francesa. Repare que os franceses fazem a revolução dizendo que quem manda agora não é o rei, é a população. E repare que os franceses não fizeram uma constituição. Todo mundo que muda um país, que muda um regime, cria uma constituição nova, né? Já tinham constituições, mas os franceses não criaram uma constituição. O que os franceses criaram foi uma declaração universal dos direitos do homem. Pensa que arrogância? Declaração universal. Se é universal, é porque não vale só para a França, não, vale para todo mundo. Vale para o iraniano. Quem é você, francês, para dizer algo válido para o iraniano? É que o francês pensava como um direito natural. Essas regras são racionais. E por ser racional, e todo ser humano é racional, então essa declaração vale para toda a humanidade, independente de onde ele tenha nascido, porque o direito não é produto da cultura. O direito não é produto dos deuses de uma cidade. O direito é produto da razão, de uma natureza que a razão percebe, entende, a natureza da existência, a natureza da própria humanidade. E só o que eu fiz aqui foi traduzir essas regras que se impõem por ser um direito natural de toda a humanidade. Temos uma mãozinha levantada. Eu estou vendo, ela achou que não, mas eu vi, era só para encerrar o raciocínio. Pode perguntar. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Ainda na Idade Moderna, deixa eu abaixar a mão aqui. Eu consigo entender que, nesse período, a razão, se eu posso dizer assim, a razão meio que legitima o direito natural, né? Ao contrário do que antes seria a religião e tudo mais. Só que aí a minha dúvida é os limites desse direito. Porque, por exemplo, na Antiguidade Clássica ou quando a religião ainda estava muito atrelada, beleza, os papas, os padres, enfim, a igreja, que estabelecia um pouco mais esse direito e essas normas. E na Idade Moderna eu ainda não consegui visualizar se a razão, que é quem legitima o direito, como que esse poder ainda continuaria atrelado a esses reis e a essa igreja também. Legal, muito bom. Eu disse há pouco que a igreja resolveu o problema da pluralidade com hierarquia, não foi? Então, o bispo manda no padre, e o papa manda no bispo, e assim vai. Né? Então, você consegue hierarquizar desse jeito. Como a gente continua ainda no direito natural, só que ele se tornou racional, não vão se livrar de uma estrutura hierarquizada. Vai ser necessário ainda uma estrutura hierarquizada. Só que essa estrutura hierarquizada vai ser feita dentro do Estado. Então, olha para os franceses de novo na Revolução. Guilhotinaram o rei. Agora a gente tem que criar um novo regime, com novas leis. E essas leis vêm da razão. E a primeira delas é a Declaração Universal. Quem fez a Declaração Universal? Não foi uma pessoa só, foram várias. Porque todos nós somos seres racionais. Mas todos nós também somos seres passionais. Nós temos nossas paixões, nossos afetos. E às vezes a gente teima em não aceitar algo racional por uma fragilidade afetiva qualquer. Quantas vezes isso não acontece na vida da gente? Agora, se eu junto mais pessoas para deliberar em conjunto, a chance da razão prevalecer é muito maior. Sabe por quê? Porque razão permite entendimento. Só com razão se chega a consenso. Porque a ideia moderna de razão é que ela é uma forma de pensar que nos revela a verdade da natureza. Isso é razão. Forma de pensar que revela a verdade da natureza. E se ela revela a verdade da natureza, uma vez percebida essa realidade, percebida, repara, descoberta, não muda. Pensa na matemática, né? O cálculo, eu queria que o cálculo fosse diferente. Pode querer do jeito que for, mas é assim. Né? 1 mais 1 dá 2. E por quê? Porque é. Né? Constatamos, inventamos formas de calcular. Né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Por quê? Porque é assim. A gente descobriu usando a nossa caraminhola. E por isso, ao entendimento, quando a pessoa entender, quando a pessoa perceber o passo a passo que você fez para afirmar essa fórmula, por exemplo, ele a aceitará. Então, quando eu tenho a coletividade, é como se todos nós, na coletividade, somos também, continuamos, racionais e passionais. Só que a razão pode ser a mesma, as paixões não são. Então a sua passividade vai ser denunciada pela minha não coincidência de paixões com você.
Eu vou poder até apontar, você está recusando isso porque você gosta muito dessa pessoa. Olha como a gente discute política hoje, né? A gente vai falar, sei lá, de déficit público, de privatizar a Eletrobras. Ah, mas você só está defendendo isso porque você é petista, você ama o Lula, né? Por isso, sabe assim, é a mesma coisa que dizer, você não está pensando, né? Ou então você só está defendendo isso porque você é bolsominion, né? É a mesma coisa que dizer, você está agindo por paixão, você não está agindo por razão, né? Você, de certa forma, desqualifica a pessoa quando faz isso. Na coletividade, a chance de brotar racionalidade é maior. Por isso, a lei não pode ser criada por um sábio. Você vai substituir o sacerdote pelas assembleias. Porque é na coletividade que há uma chance grande da razão surgir. Né? Porque nas nossas paixões, nos nossos afetos, não há entendimento. Pensa, não tem a frase que diz gosto não se discute, lamenta-se. Mas, ao contrário, sem essa razão a gente discute. Só há discussão onde há razão. E por isso a política se renova e se estabelece não como era na Idade Média, no sistema monárquico, pelo reconhecimento da realeza do rei. É o fundamento da política, o reconhecimento da realeza do rei. Agora não, na Idade Moderna, a política é entendimento e razão. E para que haja política, portanto, atingindo entendimento e razão, essa união em todos em torno da razão, é preciso que na política a gente consiga deixar de lado as nossas paixões. Se hoje a gente anda numa crise política muito grande, é pela enorme dificuldade, à direita e à esquerda, de deixar paixões de lado e discutir com racionalidade e frieza as coisas. Tanto é que hoje a gente tem discutido política olhando para trás, né? Ah, era assim, portanto vai ser melhor depois. Eu quero que volte aquele mundo que era. Os dois, direita e esquerda, né? A esquerda, no tempo, a direita, no tempo da ditadura que era bom. É legal ouvir isso até de gente que não viveu a ditadura. Saudade de tempos que não conheceu. Olha que legal. Mas é sempre olhando para um passado, para um arquétipo do passado. E apaixonado por uma imagem do passado. E é fácil se apaixonar por uma imagem do passado. Sobretudo aquele que você não viveu. Porque aí aquela imagem não é experiência. Ela é só a sua ilusão mesmo. E a ilusão sempre ganha da realidade. Não é assim? A gente vai sair com alguém, primeira vez, um date. Agora todo mundo fala date, né? A gente vai sair com alguém, primeira vez, o que você imagina? Nossa, que vai ser aquela coisa, né? Maravilhosa. Então, aí na hora H, sabe, o chopp vem quente, a comida vem fria, o lugar que você escolheu tá uma merda, tem um cheiro de óleo queimado vindo da cozinha, tem um monte de coisa no real que não aparecia no imaginário. O imaginário sempre ganha, o imaginário é sempre mais legal. É muito mais fácil se apaixonar pelo imaginário do que ter o trabalho de mudar o real. Mas foi isso que os franceses conseguiram. E perceberam que é na razão que as coisas se transformam. E fundaram um novo direito, que diz legítimo porque racional. E, ao mesmo tempo, eu tenho a garantia de que ele é a boa razão porque foi feito por muitos e não por poucos. Isso foi afetar até o poder judiciário, porque você tinha juízes julgando. Mas afetou de tal forma que foi preciso criar agora tribunais. Porque é muito difícil você se livrar do juiz julgando. Porque é preciso muitos juízes, é preciso espalhá-los por aí. Então você bota um julgando. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que unifique o direito. Para unificar o direito, surge recurso. Recurso não é para o cara que perdeu a sentença ter mais uma chance. Recurso é para permitir unificar a jurisprudência, portanto, fazer a razão sobre o direito, garantir a racionalidade do direito. E aí, quando eu recorro, vai parar na mão do quê? De um tribunal. E o que é tribunal? É um coletivo de juízes. Molho é o coletivo de Chaves, penca é o de banana, tribunal é o de juízes. Então, num tribunal, a decisão é coletiva. E por ser coletiva, eu tenho maior garantia de que a racionalidade apareça. Percebe? A gente vai sempre jogando para uma coletividade, como uma forma de permitir que a razão surja dali. E, ao mesmo tempo, rejeitando as individualidades, o superindivíduo. Na ciência, eu sou um sábio, sim, mas a produção científica é feita em revista científica. O que é mais lido? Revistinha da Mônica ou revista científica? A Mônica ganha de 1.000 a 0.
L qualquer gibi, né? Qualquer coisa. Né? Quem que é mais ouvido pelas pessoas na internet? Felipe Neto, né? Ou um mega cientista da NASA? Não tem nem dúvida, Felipe Neto. Você vai pela NASA inteira. Né? Agora, a produção científica não é feita aí pela popularidade da pessoa. E nem pelo reconhecimento de grande sábio. Ela é feita na revista acadêmica que quem lê? Outros acadêmicos. É gente que entende do que você escreveu. Para quê? Para entre os seus pares, eles validarem isso. Então, fulano publicou uma nova descoberta na medicina. Está chancelada a descoberta? Não. Porque agora que ele publicou, e para publicar já tem filtro, ou seja, essa coisa tem que fazer um sentido, vai permitir que outros cientistas reproduzam a experiência e confirmem o que você descobriu. E só depois que eles confirmam é que o meio científico passa a dizer, agora a gente acredita nisso. É a razão sendo filtrada pela coletividade. Nós criamos vários mecanismos de produção de coletividades. Dentro do direito, a doutrina. Por que esse doutrinador? Porque esse é o cara que as pessoas mais citam. Se é o mais citado, então é o que a coletividade nesse diálogo acabou produzindo. O próprio processo é feito na forma de diálogo. Tudo é feito de um pensamento moderno. Tudo é feito de uma ideia justnaturalista, no final das contas, em que todo o nosso esforço coletivo de julgar, de legislar, é um esforço coletivo de descoberta. O caminho da descoberta, da boa razão, do direito racional, está na coletividade. Sozinho ninguém chega lá. Ninguém chega lá. Muita gente diz que uma das marcas da crise do pensamento moderno vem justamente do individualismo. Olha como a gente tem hoje uma cultura que enaltece o individualismo. Vou pegar só exemplo do cinema. Quantos filmes você não viu que, vamos pegar assim, né? Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Mas o Rambo foi lá e ganhou 3 vezes sozinho a guerra do Vietnã. O Chuck Norris foi e ganhou outras 10 para pegar filme de guerra. Filme policial. Tem a gangue malvada e perversa no bairro de traficantes que amedrontam todo mundo e as autoridades não fazem nada porque são corruptas. Quem aparece? O herói matador que sozinho resolve tudo. Os ETs invadem a Terra, Independence Day, saem detonando tudo. Quem resolve? Um herói mais um maluco cientista que descobre uma coisa e ele sozinho vai lá contra tudo e contra todos e salva o dia. Né? O cinema mostra pra gente o tempo todo, o cinema contemporâneo, uma narrativa que tem problemas sociais, que são muitas vezes reais, e mostra soluções irreais, porque elas são individualistas. É um indivíduo que faz tudo, um indivíduo ultra-individualista. Que é o mesmo discurso que você vê na economia, né? Eu me tornei um mega empresário pelos meus méritos pessoais, porque eu sou aguerrido, porque enquanto os outros dormiam eu trabalhava, porque... Sempre sozinho. O fato dele ter estudado não ajudou em nada. O fato dele ter participado de uma coletividade chamada universidade não ajudou em nada. O fato de ele ter se aproveitado do conhecimento que outros tantos produziram antes não conta. O fato dele ter nascido com herança não conta. O fato dele ter capital relacional e, portanto, gente que possa ajudar por ser amigo também não conta. E assim vai. Você ignora isso tudo e diz eu, e assim vai. Né? Uma vez eu entrevistei alunos de direito no primeiro dia. Acho que eu contei um pouquinho dessa pesquisa para vocês. E uma das perguntas que eu fazia era: por que você quer fazer direito? E as respostas eram muito engraçadas, porque quase todas eram individualistas. Só que tinha o individualista egoísta e o individualista altruísta. O individualista egoísta era o seguinte: eu quero fazer porque o direito tem profissões aí que dá para chegar por concurso, portanto, se eu for bom, eu chego lá, e eu chegando lá, né, eu mudo a minha vida, porque vou ganhar bem. E tem um altruísta, né? O mundo é muito injusto. Por isso eu estou estudando direito. Porque aí eu vou chegar numa posição, né, importante e eu vou conseguir fazer justiça. Repara que essa pessoa pensa que o mundo é injusto, porque todo mundo que chegou lá antes dele é corrupto, é incapaz, mas está só esperando ele chegar. Você, quando chegar lá, é você que vai mudar tudo. Repara, é um individualismo. Entre os juízes, o Código de Processo, o antigo, não é o atual, o antigo, na exposição de motivos, falava da livre
apreciação do juiz. Uma liberdade do juiz para apreciar as provas, matéria de fato. Porque antes ainda existiam certas regras para apreciar fatos. Regras que diziam o que é indício e diziam que 2 indícios formam uma semiprova, 2 semiprovas formam uma prova. Então, portanto, o tempo da Inquisição. Se uma pessoa te cacuetar, uma pessoa dedurando, é indício, não é prova. Se tiver 2 te dedurando, 2 formam a semiprova. Agora, se tem 4 te dedurando, 4 dedurando, cada 2 formam uma semiprova, 2 semiprovas formam a prova, está aprovado. Aí eu posso condenar. Havia um critério matemático para dizer o que era prova e o que não era. Aí o direito foi mudando para dizer livre apreciação das provas, para dizer se é aceitável ou não. Hoje você pode ter uma pessoa depondo. Se o juiz entender que o que ela diz faz sentido, já está valendo. Mas os juízes estenderam isso hoje não só para o livre entendimento sobre matéria de fato, mas o livre entendimento sobre matéria de direito também. Essa lei é assim porque eu entendo que é assim. Olha o Supremo. Você tem casos que você tem 11 ministros, você tem 11 votos completamente diferentes um do outro. Cada um dizendo, é o que eu entendo que é assim. Né? É o individualismo. O individualismo para dizer a lei. Ou seja, a gente tem uma crise pós-moderna no direito, porque essa estrutura moderna, em que é na coletividade que a razão surge, ela está ruindo. Efeito disso é você perceber o quanto, no direito, juízes não respeitam precedente. Nem os ministros do tribunal respeitam o precedente do próprio tribunal. Mas o pleno já decidiu assim. Mas na Câmara, numa liminar, o ministro diz, mas eu entendo de forma diferente. E vai lá e pronto, acabou. Dá uma canetada. Criando insegurança jurídica, mas por um individualismo muito exacerbado. E que não está só no judiciário, não, está na medicina. Olha aí, médico cloroquiner e não cloroquiner. Epidemiologista, olha, esse troço, cardiologista, cloroquina mata se o cara tiver comorbidade. Sair mandando tomar a rodo aí, né, a torta direita é perigoso. Né? Ivermectina causa falência renal. Aí o médico lá da fila de transplante, ele diz, está aumentando a fila, e gente que não tem um histórico. Quando chega aqui, né, está totalmente detonado por intoxicação medicamentosa. Aí quem é que diz que funciona? O ortopedista. Não, mas eu sou ortopedista, eu usei, a pessoa se curou e está tudo certo, então funciona. Por quê? Porque é o que eu acho. Percebe? E o próprio Conselho de Medicina, dizendo que a medicina não é coletiva. Não, cada médico sabe aí do seu tratamento, cada um que se vive. Virou tudo individualismo. Por isso a gente tem tanta insegurança, né? tanta flutuação nas coisas. Porque as nossas certezas sociais são construídas em sociedade, são construídas quando a gente se dá as mãos. Mas não, como só tem um monte de indivíduo, na política. Antigamente, os políticos faziam campanha dizendo nós, o nosso projeto, nós vamos fazer. Não, hoje falam eu. Eu vou fazer porque só eu consigo, eu é que sei, eu é que posso, eu é que sou honesto, eu é que sou isso, eu é que sou corajoso. Não tem nós mais. Nós sumiu. Crise da modernidade, crise do pensamento moderno, em que a razão deixa de ser coletiva, a razão passa a ser do indivíduo. E aí a gente fica perdido, sem conseguir sequer reestruturar as hierarquias que garantiam aí a força, a validade e a eficácia do direito em tudo quanto é caso concreto. Beleza? Deu para entender? Né? É um papo histórico, porque são posições históricas, mas ao mesmo tempo você percebe o quanto há resquícios dela aqui. Do direito natural, sobretudo em termos metodológicos, né? Como em método, né? Na forma de interpretar e de aplicar o direito, vai aparecendo estruturas típicas do direito social, do direito natural, na organização do judiciário, na lógica do sistema processual, como toda ela ainda é bastante jusnaturalista. Ela não é pós-moderna, ela é moderna jusnaturalista.
Se fosse pós-moderna, o nosso sistema recursal seria única e exclusivamente baseado em indivíduos. E há tendências nisso, há forças que empurram para isso. Quando dizem o judiciário é muito lento, para tornar mais ágil, vamos aumentar o poder de decisão dos indivíduos. O STF mesmo fez isso sem norma, assim, por conta própria, né? Em que as decisões iam para plenário, eles disseram, não, vamos dividir o plenário, vamos criar turmas. E aí criaram turmas para decidir aqueles casos que chegam ali por origem recursal, né? Vai chegando por recurso, vamos dividir em turma, porque é a maioria, é muito processo aqui, vai agilizar, né? Enquanto decidia um só no plenário, em turma decide o dobro, né? Então dobrou a velocidade do STF. E ao mesmo tempo os ministros começaram a dar decisões individuais o tempo todo. E cada vez mais, era raro, né? Era raro. Eu que estou nessa estrada do direito faz um tempinho, né? Há 20 anos, era raríssimo decisão individual de ministro, sabe? Liminar em ação direta, não tinha, era uma ou outra. Hoje é todo santo dia, e desencontradas, e mais de uma no dia, assim, é toda hora, né? Efeito do individualismo. É o desafio que a geração de vocês aí tem para encarar, não é legal? E repara, a geração, não é você sozinho, tá? A geração. Rearranjar um jeito de nós ser algo que faça sentido na cabeça de cada um. Que a coletividade faça sentido na cabeça de cada um. Que sociedade faça sentido na cabeça de cada um. Que ela não seja só a soma de indivíduos. Soma de muitos eus não é igual a um nós. É qualitativamente diferente. Não é só juntar a gente num canto. Tem que haver uma comunhão de ideias entre as pessoas. Uma comunhão de propósitos, uma comunhão de valores. E no individualismo não tem comunhão. No individualismo tem eu. Né? E tem o que é bom para mim. E tem o que é ruim para mim. Enquanto política, direito, medicina estiverem girando em torno disso, aí vai ser complicado. Né? É complicado sair do buraco assim. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Eu vou parando a gravação.